paz do Messias, chamado Cristo, para todos. Agora vamos juntos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 8, o 10º livro da Bíblia Sagrada. Diversas vitórias de Davi. Vocês podem encontrar também no livro de 1 Crônicas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 17. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Versículo 2. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Versículo 3. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Versículo 4. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Versículo 5. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Versículo 6. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ele ia. Versículo 7. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Versículo 8. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betã e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. Versículo 9. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Versículo 10.
Então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. Versículo 11. O rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor nosso Deus. Juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que haviam conquistado. Versículo 12. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Versículo 13. Então Davi se tornou ainda mais famoso. Quando voltou, depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Versículo 14. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor nosso Deus fez com que Davi, seu servo, fosse vitorioso em todos os lugares aonde ele ia. Versículo 15. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Versículo 16. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Versículo 17. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Seraias era o escrivão. Versículo 18. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Os filhos de Davi eram sacerdotes. O capítulo 8 do 10º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Samuel, ele só tem somente 18 versículos. Capítulo 9. Davi e Mefibosete. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas, o filho de Saul, porque tenho prometido
a ser fiel à casa de Jonatas. E Jonatas também tem feito a promessa comigo de ser fiel à minha casa. Então, a promessa foi essa: se eu morresse, ele iria ser fiel à minha casa. E se ele morresse, eu iria ser fiel à casa dele, iria ajudá-los. Versículo 2. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você, Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens eu estou, respondeu ele. Versículo 3. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, meu senhor, existe sim um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos seus pés. Ele é aleijado dos 2 pés. Mefibosete, filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. E precisa de ajuda. Versículo 4. Então o rei Davi perguntou: aonde é que está ele? Perguntou o rei Davi. Então Ziba respondeu para o rei Davi: ele está, ó rei, meu senhor, na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Versículo 5. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, filho do meu amigo e meu irmão Jonatas, às suas ordens, Senhor. Respondeu ele: eu estou às suas ordens, ó rei Davi. Fala que eu estou ouvindo. Estou te ouvindo. Fala, ó rei. Versículo 7. Não fique com medo, disse o rei Davi para Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Eu serei bondoso com você, respondeu o rei Davi, por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você será sempre bem-vindo na minha mesa, na minha mesa, você será sempre bem-vindo. Versículo 8. Então Mefibosete se curvou novamente e respondeu:
eu não valo mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Versículo 9. Então o rei Davi chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Agora é de Mefibosete, filho de Jonatas, o meu amigo. Versículo 10. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Junto, Mefibosete vai se assentar comigo na minha mesa, na minha casa, vai almoçar comigo, vai jantar, vai tomar café comigo na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Versículo 11. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Foi bem tratado, bem cuidado, respeitado na casa do rei Saul. Mefibosete foi bem tratado, com respeito, com amor, com alegria. Então, no versículo 12, Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Versículo 13. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei Davi. Todos os dias, Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, Ziba levava ele para a casa do rei Davi, para que ele viesse estar sempre assentado na mesa do rei Davi e comer junto com ele. Não se esqueçam que o capítulo 9 de 2 Samuel, o 10º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 13 versículos. Capítulo 10. Davi vence os amonitas e os sírios. Vocês encontram também essas mensagens, essas respostas no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 19. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Versículo 2. E Davi disse: eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá,
Versículo 3. As autoridades amonitas disseram ao seu rei: o Senhor pensa que é em honra do seu pai que o rei Davi enviou estes homens para mostrar a amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade, para poderem destruí-la. Versículo 4. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Versículo 5. Quando o rei Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Versículo 6. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Macá, com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Versículo 7. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Versículo 8. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e Macá tomaram posição em campo aberto para atacar. Versículo 9. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Versículo 10. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. Versículo 11. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Versículo 12. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Versículo 13. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Versículo 14. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe
parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Versículo 15. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. Versículo 16. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Versículo 17. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou, versículo 18. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Então o rei Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios feriram também Sobaque, o comandante inimigo que morreu ali no campo de batalha. Versículo 19. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram então paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. E não se esqueçam que o capítulo 10 do livro de 2 Samuel, ele só tem somente 19 versículos. Agora Davi e Betseba, capítulo 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e os exércitos israelitas fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Versículo 3. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Versículo 4. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado o círculo mensal.
de purificação. Ela voltou para casa, versículo 5, e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi, contando isso. Versículo 6. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias o heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Versículo 7, quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Versículo 8. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Versículo 9. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Versículo 10. Quando Davi soube disso, que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora há muito tempo, por que não foi para casa? Versículo 11. Urias respondeu: os homens de Israel, Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então, versículo 12. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Versículo 13. O rei Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Versículo 15. Davi escreveu o seguinte naquela carta: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois, se retire e deixe que ele seja morto. Versículo 16. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. Versículo 17. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias
também foi morto. Versículo 18. Então Joabe mandou a Davi notícia da batalha. Versículo 19. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, versículo 20, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Versículo 21. Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubizete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Que vai agradá-lo. Responda assim que vai agradá-lo. Porque não foi para isso que ele mandou que eu colocasse Urias na linha de frente e saísse para que ele venha ser morto. Ele vai ficar alegre, feliz. Versículo 22. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. Versículo 23. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós o esforçamos a voltar para o portão da cidade. Versículo 24. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós e alguns dos seus oficiais foram mortos e o seu oficial Urias também morreu. Versículo 25. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Versículo 26. Betseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Versículo 27. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O rei Davi pensava que, com a ação, a atitude que ele mandou matar Urias, o Senhor iria deixar coberto. Não. Tudo o que fazemos, praticamos, causamos, será revelado. Nada ficará oculto. Nada ficará em oculto diante dos olhos do Senhor, o nosso Deus. E também agora não se esqueça que o livro de 2 Samuel, o capítulo 11, ele tem somente 27 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz
do Messias chamado Cristo Jesus, e até amanhã, pelas madrugadas, estarei de volta. Amém.